Sai, meu! Fala, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, para aqueles que já me conhecem como de costume, eu sou o Lucas, sou criador e proprietário aqui do Canil Casa Corso, e você está em mais um vídeo do nosso canal, a Casa do Cane Corso. Então, se você não é inscrito, se você não conhece o nosso canal, já se inscreve, já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso aí ajuda pra caramba, fortalece, ajuda com que o YouTube entenda que é um conteúdo legal, um conteúdo relevante, e entregue para mais pessoas, e também dá aquela moral aqui pra mim, né, obviamente. E é lógico, quanto mais vocês interagem, mais vocês curtem, acompanham aqui o meu conteúdo, mais motivos, mais motivação eu tenho para criar esses conteúdos. Bom, mas sem mais delongas, né? Esse vídeo é para mais um daquela série Conhecendo os Meus Cães. Hoje nós vamos conhecer o último dos cane corsos aqui do nosso canil. Não vou falar que é o último dos nossos cães, porque ainda tem mais um que eu tenho que apresentar para vocês, que eu vou deixar ela por último, mas não menos importante, né? Mas ela é diferenciada, Mas no vídeo de hoje nós vamos conhecer o Drogo. Esse cara aqui, ó. Olha ele aí, ó. Rapaz, você tá todo sujo, cara. Não dá nada. Vamos soltar ele aqui para nós falar um pouquinho dele. Esse grandão aqui, muitos de vocês já conhecem ele. Esse filhote de boi, né? A Mel dando a mijada lá. Pudor zero, né? Porquice, Mel, que porquice. Ele tava preso porque é o horário de... Eu faço um revezamento aqui, né? Como são dois machos, eu deixo durante o dia o César solto. E à noite eu deixo o Drogo e a Neguinha, né? Por uma questão puramente estratégica, né? De noite é mais difícil de enxergar eles. Tudo calculado aqui. Olha o outro mijão aí. Mas muito bem. Vamos lá, quem que é o Drogo, de onde ele veio, o que que ele é, como é que ele é, né? Vou falar nesse vídeo aqui algumas características, como sempre, né? De costume, né? Positivas e negativas, que eu vejo, né? Particularmente na convivência aqui com os cães. Apresentando ele primeiramente, tá? O cognome dele é Drogo, né? O nome de batismo dele no pedigree, no documento dele, é Neuer, que é alemão. É de um jogador de futebol alemão. Até vou explicar o porquê disso. O Drogo veio pra mim já jovem. Eu peguei ele, adquiri ele com 2 anos de idade, tá? A antiga dona dele, que foi um negócio que eu fiz, ela, por motivos pessoais ali, ela não tava mais podendo ficar com ele. Ele tava fugindo, dando muito problema pra eles. E eles tinham outros cães, estava acontecendo também de ter briga já, correndo o risco de ter briga com os outros cães. Então ela precisou se desfazer dele. E aí foi onde eu entrei na jogada e peguei ele. Aí ele veio comigo, pra mim, com mais ou menos uns 2 anos de idade. Mas de onde que ele é? Ele é de um canil bem antigo, um canil bem conceituado. Eu ainda não sei se ele cria, esse criador ainda ele continua na ativa, né? Eu sei que ele é um dos pioneiros aí na raça, trouxe muitos cães de fora também para cá, pro Brasil. É um criador que ajudou bastante na propagação do cane corso aqui no Brasil. Mas eu não sei se ainda ele está atuando, confesso que eu não sei, porque não é a minha linha, né, querendo ou não. O Drogo, esse canil de onde o Drogo veio, é um criador mais focado em cães de estrutura, cães de exposição, né? E eu já vou explicar o porquê que eu peguei o Drogo também, por essa questão, né? Poxa, mas aí você está se contradizendo, você não é um criador de cão funcional? Como é que você tem um cão de exposição? Calma, eu vou chegar lá. Mas vamos por etapas. O Drogo é lá do canil Manimals, canil de São Paulo. Como é que o Drogo chegou até mim? Pelo que a antiga proprietária dele me falou, ele foi vendido para um outro criador do Rio Grande do Sul. E aí essa cliente foi adquirir, na época, um cão com eles. E parece que o filhote deu um problema com o filhote lá e o filhote veio a óbito. E aí quando eles chegaram lá não tinha filhote. E aí eles fizeram um negócio no Drogo. E aí depois de um tempo com ela lá, começou a dar esses problemas que eu citei pra vocês no começo do vídeo. E aí ela precisou ter que se desfazer do cachorro. E aí eu topei o desafio e peguei ele. E aí o Drogo veio pra mim aqui, ele tinha uns 2 anos e pouco. Ele já tá com 5, então ele já tá aí uns 3 anos comigo. E rapaz, vou falar uma coisa pra vocês assim, ó. O Drogo, quando veio pra cá, ó, fazendo arte, ó.
Eu falo que as minhas fêmeas aqui são as que mandam, são as alfa, o povo não acredita, cara. A Mel mesmo aqui dá um pau em todo mundo. Até nele aqui, ó, que é quase o dobro do tamanho dela. Mas o Drogo foi um desafio enorme quando ele veio pra mim aqui, porque, cara, daí eu entendi por que a dona precisou se desfazer. Ele não parava em canil nenhum, destruía tudo. Quem me acompanha aqui há algum tempo já, porque eu já falei, já desabafei um pouco aqui das façanhas que o Drogo já aprontou. Inclusive, né, num outro vídeo eu até comentei com vocês dessa série que o Drogo, ele até matou um dos meus cães aqui, né, o Ragnar, que era o meu xodó, né, numa briga. Ele destruía tudo que era canil, pulava, não, assim, ó, não tem canil que segurava ele. Quando ele veio pra cá, eu fiz sem brincadeira, gente. Eu fiz umas baias de cavalo, tipo, literalmente de baia de cavalo pra poder botar ele. Foi meio improvisada na época, porque quando eu trouxe o Drogo, eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje. Então eu precisava fazer uma coisa rápida, uma coisa que segurasse ele e que fosse provisória. E aí eu fiz umas baias de madeira. Sem brincadeira, assim, ó, tinha uns 2 metros de altura. Fechada, de tábua, assim. E com fio de choque em cima, tá? Porque ele pulava, eu falei, não é possível. Aí eu botei fio de choque por tudo em cima dessa baia, porque ela não chegava a me encostar o teto, né? Tinha que ter uma abertura, né? E aí, poxa, ele pulava, daí eu botei um fio de choque e mesmo assim não adiantou. E aí foi numa dessas aí que um dia a gente foi trabalhar, não tinha ninguém em casa e saber Deus lá desde que horas eles estavam se pegando no pau. Os dois ficou muito feio, Esse aqui mesmo, mijão aí, ó. Eu gastei uma nota pra poder salvar ele. O Ragnar abriu tudo as pernas dele aqui assim. Foi uma briga feia. Mas aí o Drogo eu salvei, né? Porque assim, o Ragnar, ele ia nas patas do Drogo. E o Drogo foi no pescoço dele, né? E como o Drogo ainda era maior que ele, aí perfurou alguma coisa interna ali, deu alguma hemorragia interna e ele infelizmente não sobreviveu. Mas enfim, isso aí é passado. E aí, bom, mas voltando falando do Drogo, né? O Drogo, todo esse trabalho, destruiu o portão. Ó, inclusive essa baia aqui, ó, olha aí, ó, tá sem o portão. Adivinha quem que estourou o portão? Vossa pessoa aqui, ó, essa cara de... pensa que é um coitado. O portão tá até ali encostado ali dentro, botei ele dentro. Tá ali, eu tenho que soldar de novo esse portão aí. Conseguiu estourar. Mas ele deu uma boa sossegada, tá? Depois de há um ano, agora ele deu uma tranquilizada. Mas antes meu Deus, era difícil, tá? Ele era bem complicado. Derrubou muita coisa aqui, destruía as coisas. Porque assim, ó, o problema dele é que ele não aceitava ficar preso. Ele não aceitava ficar preso. Ele tinha que estar solto o tempo inteiro. Ele não aceitava ficar preso. E por causa disso ele se revoltava. Ele quebrava tudo, destruía tudo. Uma vez eu prendi ele na garagem ali, onde tem um portão de ferro, com as barras de ferro da grossura de um dedo, assim, ó, grosso. Ele chegou a estourar uma dessas barras. E todo esse processo, até ele corrigir isso, levou um tempo, tá? Foi aí uns 2 anos de muita dor de cabeça. Tentativa assim, ó, o choque não funcionava. Aí quando eu fiz a estrutura aqui forte, que daí ele não tava conseguindo estourar e nem pular, aí ele chorava, latia. Aí comprei um negocinho abençoado, que é um colarzinho de choque, né? Que é aqueles que é pra antilatido, quando o cachorro late ele aciona sozinho, né? Isso aí é uma benção, gente, ó. Super indico, tá? Ele não é um choque, só pra deixar bem claro aí pros protelocos, pros amantes dos animais, isso ele não é um choque de verdade. Bota no YouTube qualquer coisa que vocês vão ver. Tem até uns malucos que botam no próprio pescoço aqui pra mostrar que não é choque. Ele é um impulso elétrico que chama, assim. Então ele só dá aquela fisgada assim pro bicho ficar esperto. Aí, resumindo, ele foi acalmando, ele foi vendo que ele não ia ganhar, e sossegou. E faz um ano aí que estamos em paz agora. Em paz, não incomoda. De vez em quando dá os surtinhos dele aí de latir, de tal, dá uma choradinha, mas é porque às vezes ele quer alguma coisa. Aí logo ele para. E aí hoje é uma benção aí, tá ele tomando água, ó, abençoado ali, ó. Mas enfim, ó, isso aí é informação privilegiada pra vocês aí que acompanham no YouTube, tá? Essas coisas aí eu não fico falando em qualquer lugar. Isso aí é segredo de criador. Mas quem acompanha no YouTube tem essas informações privilegiadas. Tá? Isso não quer dizer que o cachorro seja ruim, gente, que faça parte, que o cachorro é mal.
tá? O cachorro ter brigado não é porque o cachorro é mau, porque ele é uma raça briguenta, tá? O Ragnar era briguento, o Drogo ele não é. O Drogo ele é muito pacífico, na verdade. Só que ele é mais forte, né? Então assim, e o Cane Corso é uma raça dominante. O Ragnar é um indivíduo, o único que nunca teve convivência com os outros cães, então assim, ele não aceitava essa ideia de ter outro cachorro, um outro macho, né? Com fêmea ele vivia de boa, né? É o que eu sempre falo. Para não correr risco, pegue um casal, porque aí é garantido que não vai dar briga. Quer dizer, se bem que já ouvi relato de outras raças aí que deu briga, né? Briga feia assim mesmo, entre macho e fêmea, mas é muito, muito, muito raro. Geralmente casal, macho, indivíduos de sexo oposto se dão bem. Pode ter os atritos ali, normal, né? Mas quando a gente tá falando de raças dominantes aqui, volte e meia, esses aqui também, macho e fêmea, se dá umas enroscadas aqui, umas brigadas, mas eu nem preciso separar, eles mesmo param. É só um estranhamento e deu. Só uma vez que eu tive que interferir ali, que começou a ficar um pouquinho quente a coisa, aí deu eu interferir, logo eles pararam, mas ficaram logo depois de boa, nunca mais aconteceu. Mas isso são coisas, gente, nós estamos falando de cachorro, de bicho, então assim, esse tipo de coisa acontece. Eles têm personalidade, eles têm temperamento, eles têm manias, né? Como até uma pessoa tem também, né? São indivíduos únicos, né? São seres vivos. Mas sim, é um cachorro maravilhoso, tá? E tem muitas qualidades. Mas vamos lá, vamos falar dele então ali, né? As características morfológicas dele, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Vem aqui, Drogo. Tchau. Tchau. Isso, vem, tchau. Tchau. Isso. Então, o Drogo é um macho de 5 anos, preto. Ele tem 69 centímetros de altura. Não é um macho mais alto, mas ele é muito grosso. Ele tem 68 quilos. Por muito tempo ele foi mais pesado do que eu, né? Hoje que eu tô com 69 quilos. Eu tinha 57 quando ele veio pra cá. Aí entrei na academia e dei uma bombadinha, dei uma engordadinha. Aí consegui ficar mais pesado que ele, porque ficava falando que a morfologia do criador não combinava com a morfologia dos cães, né? Como é que eu aguentava segurar esses cachorros, não sei o que, não sei o que. Aí fui obrigado aí a ganhar uma massa aí pra poder calar a boca de alguns. Mas era só zoeira, né? Era brincadeira. Até quem falou isso aí foi o treinador Nick, aquele safado. Ele e o Bruno lá de Santa Morte ficavam tirando onda comigo aí, falando que a morfologia não condizia do criador. E falando das características do Drogo, né? As principais aí que eu gosto nele e as que eu desgosto ou não gosto, né? A primeira é a morfologia dele em parte de estrutura, tá? E aí isso aí até entra no que eu falei no começo do vídeo. Pô, mas como assim eu peguei um cão que veio de exposição? Por que eu topei, né, adquirir um cachorro desse? É por causa dessa questão de estrutura, que na época faltava isso pra mim aqui na minha criação. Eu sentia falta de cães mais grandes, mais pesados, com mais ossatura. Porque querendo ou não, gente, isso é o que vende, tá? A funcionalidade é o meu principal pilar. Isso não muda por nada. Pra mim é o principal. Tanto é que vocês podem ver, minhas cadelas são muito enxutas. O César também é um cachorro enxuto, atlético. Só que o pessoal gosta de tamanho. Pô, falam em Cane Corso e tal. Elas querem aquele cachorro grandão, aquele cachorro mais parrudo e tal. E o Drogo, ao mesmo tempo que ele é esse cachorro parrudo, grandão e tem uma estrutura, ele também é muito atlético. Pra quem vê no Instagram aí as fotos que eu posto dele, pô, só o posterior dele é de dar inveja. As coxonas que ele tem ali é músculo definido. É um cachorro que tem uma explosão muito forte, é um cachorro que pula. Lembra que eu falei pra vocês que ele pula? 2 metros de altura ele pula como se não fosse nada. Num salto só ele pula, ele não precisa nem pegar impulso. Então ele tem muita força, ele tem muita velocidade, ele não tem muita resistência assim, ó, em questão de atividade física prolongada. Até porque também, talvez, um dos fatos é que eu não estou fazendo atividade física com eles regularmente ultimamente, confesso pra vocês. Mas, poxa, comparado com os outros canes aqui, com as fêmeas especialmente, cara, mesmo elas também não estando tendo atividade física com certa frequência ultimamente, elas ainda dão um couro nele, entendeu? Pela essa questão da morfologia de serem cães mais leves, cães mais enxutos, né? Então isso é uma grande vantagem por um cão funcional também, né? Precisa de estrutura? Precisa de peso, isso aí faz uma baita diferença, né? Pô, imagine você entrar um bandido aí e ele lutar contra um cachorro de 60 quilos.
Um cachorro de 40 quilos, 45 quilos já faz um estrago gigantesco, entendeu? Eu acho que é o peso, assim, ideal é 45, 50 quilos para um cachorro, porque ele não perde a parte atlética dele, a parte realmente funcional. Um cachorro que vai ter bastante gás, vai ter bastante estamina aí para aguentar muitas horas, né? Bastante tempo de atividade. Se for precisar para um combate também, né? Vai aguentar por mais tempo um combate. Então tem essas vantagens, né? Mas essa questão da estrutura ela é muito importante também, né? Pô, você vê um cão robusto, grandão, o Drogo ele se destaca muito aqui por essa questão de ele ser um cão, pô, que bota presença. As patas da frente do Drogo é da grossura do meu antebraço, gente, sem brincadeira. É muito osso. Então, assim, esse é o principal característica dele, que foi um dos motivos de eu ter pegado ele. Foi o principal motivo de eu ter pegado ele para acrescentar isso nos meus cães aqui, na minha linhagem, atrelado junto com o temperamento, e graças a Deus tem dado super certo, tá? Tem vindo filhotes cada vez com mais estrutura e o temperamento das mães, né? Então, assim, pô, deu uma combinação muito boa, sabe? E, lógico, né? É um projeto a longo prazo, né? A ideia é sempre estar melhorando, sempre tendo cães melhores, né? E conforme, lógico, né? O que a gente pode, né? Não dá para dar um passo maior que a perna, né? A gente vai indo conforme as coisas vão caminhando, conforme o tempo vai permitindo. E uma segunda característica que eu gosto muito do Dogo também é o temperamento dele. É um cachorro que é muito de boa conosco, ele é muito de boa com outros animais, com os outros cães. Parece contraditório, mas sim, ele é um cachorro que se dá muito bem com os outros cachorros. É os outros cachorros que não se dão bem com ele. Os episódios de briga que aconteceu foi por causa dos outros cães. Que nem aqui em casa. Quando o César veio filhotinho aqui, o César foi crescendo com ele junto. E, pô, foi de boa, mil maravilhas. Os dois conviviam super bem, de boa, tranquilaço. Até que o César quis começar a botar as asinhas dele pra fora. E aí o César quis se impor contra ele, e aí deu briga. E aí desde então o César não aceita mais. O César quer pegar ele de porrada junto. E o Drogo, só que o Drogo, ao mesmo tempo que ele convive, ele é um cane corso. Então assim, ele não aceita ser subjugado, ele não aceita ser dominado. Ele tá ali, cada um na sua. Fica na tua que eu fico na minha, quer brincar, vamos brincar. Mas assim, nada de dominância, nada de querer me subjugar. Então ele tem esse lado. E aí o César quer subjugar ele, o César quer mostrar que é o chefinho ali e tal. E aí o Drogo pega de pau, né? E o Drogo é muito mais forte que ele, né? O Drogo já é um cão maduro, tem 5 anos. O César é um cão filhotão ainda, jovem, tem 2 anos e meio só. E agora que ele vai começar a ganhar estrutura aí de corpo mesmo, ganhar massa, né? E pra quem não sabe, né? Os cães molossos, eles demoram pra começar a ganhar massa muscular, encorpar mesmo, né? Até os 2 anos ali, eles ainda estão em fase de desenvolvimento, praticamente, sabe? Aí depois dos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que eles começam realmente a ganhar mais massa, dar aquela engordada, pegar peso. Então, o César agora que ele vai começar. E, pô, o Drogo, né, tem 68 quilos, né? O bicho é um monstro. Então, assim, aí o Drogo dá pau nele, então não dá mais pra deixar junto. Mas isso é muito legal do Drogo, porque ele convive bem com outros cães, ele convive muito bem com a gente, é um cachorro super de boa nesse sentido. E ele tem uma caça muito legal, gente, ele tem uma caça muito alta. Você não pode mexer nada, não pode pegar nada na mão que o miserável começa a querer pegar. Ele quer vir e pegar. Então ele tem uma caça muito alta. Ele já foi testado e assim, pô, ele tem um temperamento muito bom. Ele vai pra cima, ele morde. Ele não tem uma agressão alta, ele não é um cão agressivo. Eu gosto de cães agressivos, eu procuro incluir muito isso na minha criação, que são cães agressivos. Só que também existe aquele lado assim, a maioria do meu público aqui são famílias. Então assim, eu não posso ter cães que são super agressivos, porque daí acaba assustando, né? Então assim, eu tenho que mesclar, eu tenho que ter esse equilíbrio. E aí, pô, o Drogo entra muito bem nesse sentido também, de ser um cão equilibrado, e aí ele compensa, junta a agressividade das fêmeas que eu tenho aqui, junto com o equilíbrio que ele tem, a morfologia que ele tem, né, de estrutura. E aí, pô, tem dado cães muito bons mesmo. Ó o corpão dele que eu tava falando pra vocês, ó. Olha esse posterior do bicho. Chega a ser rasgado, desgraçado. A gente pode treinar a vida inteira na academia que não fica com uns músculos desse vagabundo, ó. Hã? Babão. E dos defeitos do Drogo, ele tem 3 que são os principais. Um é típico do cane corso, que tanto ele como o César também tem, que é a baba, né? Esses cão mais pelancudo, o problema deles é isso aí, eles são muito babão. E o Drogo é o mais babão de todos. Pensa num bicho babão, olha os pneus deles aí, ó. É o único brinquedinho que aguenta na mão deles, esses pneus aí, ó.
E agora eles acharam um pedaço de garrafa aí, que já racharam no meio também. Então isso é chato dele, tá? É babão pra caramba. Mas a gente tá acostumado já. Outra coisa, eu acho que ele é meio gato. Que ele tem que ficar se esfregando na gente. É uma coisa que eu acho chato nele também. Entra no canil, chega em casa, qualquer coisa ele tem que vir, ele tem que estar se esfregando na gente. Ele vem e fica andando colado com a gente. E no caso dele não é nem dominância, tá? Muitas vezes, já falei isso aqui, cachorro que vem, esbarra em você, ele quer mostrar dominância. Mas esbarra, é diferente. O Drogo não, ele quer ficar andando junto, te acompanhando, ó. Ele vem meio que atrás, ó. Ele se vira, ó. Eu não tô nem chamando ele. Ó vindo atrás, ó. Tá vendo? Aí daqui a pouco ele começa a se esfregar em mim. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não preciso nem falar, ó. Nem chamei nada, ó. Ele faz por conta. Aí isso é uma coisa chata. Aí ele tem essa mania dele aí. E um outro defeito dele, esse, né, que é um problema que vocês vão encontrar em quase todos os cães de exposição, é o prognatismo, né? Prognatismo é aqueles cachorros que tem a boca assim, ó. A boca de caçapa eu chamo, que pra cair as bolas dentro aqui assim, ó. Tá? Que o maxilar de baixo, ele é mais pra frente que o de cima. E aí isso é muito comum em cães de exposição, tá? São esses cães prognatas. E o Drogo, ele tem um prognatismo. E eu não gosto, né? Eu não gosto de prognatismo. Isso é um defeito da raça, tá? Que não era para existir. Porque os cane corso original, os cane corso de verdade, é igual elas aqui, ó. Fuço alongado, boca mordida em pinça ou tesoura, né? Preferencialmente em tesoura, mas o pinça também é aceitável. E eram cães assim, ó. Aí o que os caras fizeram aí? Meteram um boxer no meio dos cane corso pra ficar com esse cabeção aí, ó. Essa cabeça focinho. Ainda que o Drogo ainda tem um focinho até que comprido. Mas o bicho é bonito também de estrutura, cara. Olha essa estrutura, ó. Ele é bonitão de estrutura. Ainda que ele tem um fuço legal, uma angulatura legal no fuço, mas o prognatismo veio junto. E aí é um defeito aí que eu não gosto. Mas aí entra o papel do criador, né? A gente tem que saber o que está fazendo, né? E as minhas fêmeas, elas corrigem isso. De cada 10 filhotes que nascem aqui, filho do Drogo, 1, 2, às vezes no máximo, desenvolvem um prognatismo. Porque as minhas cadelas corrigem. Elas corrigem o prognatismo. Então dá certo. E aí eu consigo juntar essa estrutura que ele tem, o tamanho que ele tem, com as características das minhas fêmeas. E aí, como elas têm um temperamento muito forte, que passa bastante para os filhotes, e a questão da morfologia em questão de cabeça, fuço e mordedura, elas corrigem também. Então, assim, cara, graças a Deus, hoje eu tô produzindo excelentes filhotes, tá, gente? Produzindo excelentes filhotes, não é puxando o saco, não é puxando nada, querendo me gavar, mas a gente tem que ter orgulho do que a gente faz, né? Quando a gente faz algo bem feito, que tá dando certo, a gente tem que falar, tem que se sentir orgulhoso disso, tá? Não é um orgulho querendo me gabar, que eu sou melhor que os outros, de forma alguma. Não, é um orgulho positivo, é um orgulho de satisfação de estar conseguindo alcançar o que eu queria, o que eu buscava e o meu principal objetivo, que é produzir cães cada vez melhores, resgatando a originalidade do cane corso, aqueles cães realmente pá, tá ligado? O legítimo italiano lá. E tá dando certo, né? E isso tá incluso o temperamento, óbvio, né? O temperamento é o principal pilar aí da minha criação, é o temperamento. E poxa, tá indo muito bem mesmo. E aí, a ideia é cada vez, ó, só subir cada vez, peguei demais, ó, a Mel ali olhando lá. Ih, rapaz, agora que eu vi que eu tava gravando com aproximado 2 aqui, né? Deve ter ficado com o cabeção lindo nesse take aqui, né? Mas vai embora, fica assim mesmo. Deixa eu tirar o zoom aqui. Aí. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Reconheçam isso de eu estar falando aqui abertamente pra vocês. Eu conto as coisas pra vocês, eu mostro. Não vou ficar escondendo coisa da minha criação, tá? Eu gosto de ser muito honesto e transparente em tudo o que eu faço. Nos meus negócios, na minha criação, com os meus clientes. Então, assim, nos meus vídeos não seria diferente. Eu gosto de ser transparente. Não existe perfeição, tá, gente? Não existe perfeição. Então, assim, por isso que eu trago aqui pra vocês, eu falo dos defeitos dos cães, mas também das qualidades deles.
E o que a gente tenta fazer é equilibrar tudo isso e fazer o melhor possível com o que a gente pode. E tá dando certo, graças a Deus. A praga lá. Ai, ai, olha lá. Meu Deus do céu. Próximo vídeo é dela, tá? Dando spoiler aí, ó. Vai ser dela. Tá lá na rua, miserável. Mas, enfim, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se não se inscreveu, se inscreve aí. Se você gostou do vídeo, se inscreve pra gente estar produzindo mais conteúdo, pra você não perder nada. Ativa o sininho que tem ali também, que é pra você ser notificado de quando a gente posta vídeo. Vai nas nossas redes sociais, segue lá. A gente tem 2 Instagram agora. O oficial que voltou, tá, gente? Voltou, já avisei aí pra vocês, né? Conseguimos recuperar a nossa conta oficial, que é Casa Corros. Vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo. E tenho agora o Casa Corros Kennel, que é o nosso perfil reserva. Vou deixar também na descrição do vídeo. E nas outras redes sociais nossas, no Facebook, o TikTok, sei lá mais quase que a gente tá aí, é tanta coisa hoje em dia, né? Também é Casa Corros, daí, só Casa Corros. O Kennel é só do perfil reserva do Instagram, que é onde tinha sido derrubada a conta. Mas voltou. Aí eu tô postando nas duas, né? Se der um pepino em um, tem a outra. Então segue lá. História de dar like nesse vídeo. Bota aí gostei, comenta. O comentário também ajuda pra caramba a gente, pra mim saber o que vocês estão pensando, se vocês estão realmente gostando do vídeo ou não. Comenta o que vocês acham, se vocês concordam com a minha opinião, das minhas coisas que eu falo aqui. Se vocês têm algo a acrescentar no vídeo, produzido conteúdo, alguma crítica positiva, uma crítica construtiva. Negativa a gente não quer, tá? Crítica negativa, muito obrigado, tô fora. Isso aí você fala pra ti mesmo no espelho. Uma coisa boa pode falar. E daí sugestão, sei lá, o que vocês quiserem falar, gente. Perguntar qualquer coisa, mandei, tá bom? Vai ser um prazer falar com vocês. Enquanto isso eu vou tentando me desbloquear aqui pra gravar mais conteúdo pra vocês, aparecer mais na câmera. Falar com a câmera, que não é muito fácil, é esquisito tá falando aqui sozinho esse monólogo. Mas a gente se esforça aí pra tentar fazer o melhor que pode. Tá bom? É isso aí, tamo junto, valeu, paz.